Salve cartoleiros e cartoleiras! Mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático. De volta a Salvador, tivemos essa maratona em São Paulo para acompanhar Palmeiras e Vitória e Corinthians e São Paulo. Em breve tem vídeo aqui do Cartola ao vivo, mas vamos falar dessa rodada 34 e já da rodada 35. Como o tempo é curto, a gente vai trazer a análise da rodada 34 e já as dicas finais da rodada 35 nesse mesmo vídeo. Então aperta no hypar, aperta no like, caminha para todo mundo. E amanhã, sábado, 11h30, venha com a gente na nossa rotina de sempre, nossa live de fechamento da rodada. Confira só o vídeo após a vinheta. Além de deixar o like e se inscrever no canal, que eu tenho certeza que você já está fazendo nesse momento e apertar no hypar, conheça também nosso plano de sócio por apenas R$60 nesse mês de novembro, parcelado no Pix. Você entra no nosso plano de sócio para ter acesso a análise e dicas exclusivas. E lembrando, esse valor é para agora e 2026 já renova automaticamente sem pagar outra vez, tá? Resultado dos times do canal, considere essa rodada uma boa rodada, finalmente 104, 90 pontos foi a nossa média. Lembrando que esse canal foi diamante no mês de abril, o primeiro canal que fala sobre cartola em 2025 a ser diamante logo no primeiro mês do campeonato. E aí tá aí os nossos resultados com toda transparência, entre 100 pontos, 90 e alguns ali na casa de 86, 87 pontos, por isso que eu considero uma boa rodada. Agora, as previsões que deram certo ou errado na rodada 34. Primeiro, cravamos o empate de 1-1 entre Santos e Mirassol na rodada, né? Muita gente colocando o Santos como favorito, que venceu o Palmeiras. A gente falou, rapaz, olho no Mirassol, ainda não respeita o Mirassol. É o quinto melhor mandante, o quinto melhor visitante do campeonato. É um time bem equilibrado, joga muito bem. E cravamos o empate de 1-1, sem saldo de gol, que muita gente previa que o Santos poderia ter. Acabou que foi uma análise que deu certo. Grêmio foi o time que mais pontuou. Analisamos esse confronto aqui. Grêmio foi disparadamente a equipe que mais pontuou, com 106 pontos. Os outros foram 81, 80. Então a gente analisou o jogo, o time que mais pontuou. Por isso que é importante você se tornar sócio aqui do canal. Escaneie o QR Code, fale com o Sandro. Esse valor é parcelado. A gente analisou aqui o jogo do Grêmio, falou que Grêmio e Vasco era um bom jogo, que o Grêmio tinha muito potencial e foi o time que mais pontuou nessa rodada tão difícil. Flamengo desfalcado, o Fluminense conseguiu complicar. Falamos isso na live, né? Que o fato do Flamengo com muitos desfalques, o Fluminense poderia ali ir de trazer dificuldade para o Flamengo. O Fluminense que está 100% com aproveitamento dentro de casa com o Zubeldia e não deu outra. Laterais do Cruzeiro sempre entregam muito e foram bem demais. O William, 11 pontos. Kaique Bruno, 10 pontos. 50. A gente falou no vídeo das dicas finais e na live que os dois não tem para onde fugir, né? Não tenham medo de escalar Kaique Bruno e William, porque eles entregam demais. 6 pontos de média básica para o William, 5 pontos de média básica para o Kaique Bruno e uma assistência para cada, são muito bons. Lúcio Acosta, Fluminense, minha dica que perguntaram na live. Paulo, meia para diferenciar. Falei, Lúcio Acosta fez gol não, né? Um golaço contra o Flamengo e foi aí uma boa dica para diferenciar. Agora, duas previsões que não deram certo. Bahia decepcionou dentro de casa, a gente não esperava que o Bahia perdesse para o Fortaleza. O William José foi bem, que a gente indicou, mas Gianluca fez 4 pontos, esperávamos mais. A defesa do Bahia não foi muito bem, e realmente o Bahia decepcionou. E o jogo do Ceará, a expulsão cedo acabou ali condicionando muito o que foi o jogo. O Inter, acredito eu, que não venceria o Ceará se tivesse no 11 contra 11, e aí o Inter surpreendeu e venceu na rodada. E agora, para fechar, atacantes foram muito bem nessa rodada que a gente acabou falando, né? O Caio Jorge, o Yuri Alberto, o Carlos Vinícius e o William José. Caio Jorge e o Yuri Alberto, maiores mitos, né? Cada um fez 17 pontos. Carlos Vinícius fez 9 pontos, o William José fez 12 pontos. Ambos foram muito bem. E aqui, os três times que mais geraram scouts nessa rodada. Como eu falei, Grêmio, 106 pontos, analisado pela gente aqui. Traz sempre essa análise tática para mostrar como o confronto pode ser favorável. Cruzeiro, 81 pontos e Juventude, 80 pontos. Curioso, né? O segundo e o terceiro se enfrentaram na rodada. Maiores pontuadores do Grêmio, Amuzu, atacante, 13 pontos, muito bem, né? De hoje que ele tá pontuando quando tem oportunidade, 13 pontos para ele, fez gol, mas entregou média básica. Carlos Vinícius, que era unânime, fez o seu gol, não entregou média básica. O Marcos Rocha, 8 pontos e 10, 5 do saldo de gol e 3,10 de média básica. Agora, os maiores pontuadores do Cruzeiro, Caio Jorge, 17 pontos, fez 2 gols no segundo tempo. Sinisterra, sempre que também tem oportunidade, vai muito bem, 12 pontos para ele, também fez gol. E o William, que entregou média básica e assistência, vamos falar daqui a pouquinho mais sobre o William, 11 pontos e 60
para o lateral do Cruzeiro. E agora os maiores pontuadores de Juventude. Gabriel Talhari, que baita reta final de Brasileirão, Gabriel Talhari. 2 gols, assistência, entregou média básica, 25 pontos, o maior pontuador dessa rodada. Igor Formiga, até chegamos a comentar sobre ele, mas não escalamos, né? Fez 10 pontos e 27 desarmes. O Formiga que é muito bom na média básica. E o Marcelo Hermes que fez o gol e deu também aí um desarme, 9 pontos e 50 para ele. Agora vamos ao top 3 de cada posição para a gente ver qual foram os maiores pontuadores. Goleiros, já vamos observar aqui que não foi uma boa rodada para goleiros. Volpe 7,60, Walter 7,30 e Léo Jardim 7,10. Né? Embora o Léo Jardim e o Walter tenham entregado ali muita defesa, né? Não garantiram o saldo de gol. O Léo Jardim tomou 2 gols, mas fez 7 defesas. O Walter tomou 1 gol, mas fez 6 defesas, sofreu uma falta. E o Volpe fez 2 defesas, mas teve o saldo de gol. Mas não foi uma rodada muito boa para goleiros, né? Nenhum goleiro aí passou dos 8 pontos. Zagueiros que mais pontuaram. Se eu falei isso para goleiro, se aplica também para zagueiro. Rodada muito ruim para zagueiro. Olha só. Gustavo Martins, 7 pontos e 30, o maior pontuador. Rafael Tolói do São Paulo, 6,50 de média básica. Sempre desarma muito o Rafael Tolói quando é titular. Acabou saindo machucado. E o Marcos Vitor, terceiro zagueiro que mais pontuou do Ceará, com média básica, 5 pontos e 80. Realmente uma rodada muito ruim para goleiro e zagueiro. Laterais que mais pontuaram. Olha a dupla aí. O William com 11 pontos, Kaique com 10 pontos, que a gente falou, ambos com assistência e muita média básica. Reinaldo, voltando a fazer gol de pênalti, 11 pontos e 20 para o Reinaldo, outro que entregou aí também uma média básica interessante nessa rodada, tá? Meias que mais pontuaram, a foto de Neymar quase não cabe, né? Ele gabaritou os scouts, mas entregou aí 15 pontos, mesmo cometendo pênalti, entregou média básica o Neymar, hein? 6 pontos de média básica para o Neymar, fez o gol também. Pochettino do Fortaleza, 11 pontos e 30 com assistência e 4 desarmes nessa rodada, aí fugindo um pouco do padrão. O Jorginho, que entrou durante o Clássico e fez o gol de pênalti, é cobrador oficial, com 9 pontos e 50. Agora, os atacantes que mais pontuaram, o Gabriel Talhari, 2 gols, assistência, jogou muito bem contra o Cruzeiro, tá muito bem, 25 pontos para ele. E Yuri Alberto, fez aí 2 gols contra o São Paulo, no primeiro tempo de pênalti, outro no segundo tempo na reta final. Teve também a finalização para fora, 2 faltas sofridas. E o Caio Jorge, outro que também fez 2 gols. Os 3 atacantes que mais pontuaram, todos fizeram 2 gols na partida. Só o Talhari que ainda teve uma assistência a mais. Agora, os 3 que mais tiveram média básica, disparadamente o Canóbio, 12 pontos e 10, 7 desarmes e muitas faltas sofridas para o Canóbio. Igor Formiga, que a gente trouxe, com 7 desarmes, fez 10 pontos e 20. E o Neymar foi o segundo, né, que teve mais média básica, com 6,70 aí de média básica para o Neymar. Depois, outros que tiveram média básica não foram pontuações tão altas, como é o caso do Bernabé e do Inter, com 6,80, desarmando bastante. Eric Puga do Bahia, com muitas finalizações, 5 ao total, ainda sofreu 3 faltas. Mateuzinho do Corinthians, quem sempre traz aqui, que tem muita média básica, desarmou e estava em um dos nossos times, também entregou média básica, 6,70. Tá? Maiores decepções dessa rodada 34, como tudo no São Flores, Léo Pereira, quarto jogador mais escalado, zagueiro evidentemente mais escalado, 0,50 aquilo, né? Flamengo toma gol, não tem média básica dos defensores se não fizer gol, né? Cássio do Cruzeiro, um dos goleiros mais escalados, 2,20, tomou 3 gols, não previa isso, não esperava por isso. E o Emerson Real, que era o top 9 mais escalado, lateral, acabou não indo muito bem nessa rodada, beleza? Vamos agora aos jogos da 35ª rodada do Brasileirão, que inicia neste sábado e finaliza na segunda-feira, tá? Lembrando, Fortaleza e Atlético Mineiro no domingo, vocês estão vendo ali embaixo, não valerão para o Cartola, porque foi adiado, né? Já que o Atlético Mineiro, nesse final de semana, disputará a final da Sul-Americana. Mas amanhã temos Botafogo e Grêmio, olho nesse jogo, vou analisar ele daqui a pouquinho para vocês. Flamengo e Red Bragantino, o Flamengo pode vencer, mas o Red Bragantino tá muito bem, pode ser empate esse jogo, e eu, com certeza acho que o RB Bragantino faz gol pela fase que tá. Palmeiras e Fluminense a mesma coisa, o Palmeiras ganha, mas o Fluminense pode empatar e vai fazer gol nessa partida, eu acho. São Paulo e Juventude, confronto bem difícil, o Juventude tá jogando muito bem, São Paulo tá muito mal, acho que vai ser um empate esse jogo aqui. Bahia e Vasco, Bahia é favorito, né? Mas vacilou na última rodada, o Vasco também tá muito mal, acho que o Bahia vence por conta da fase do Vasco ser pior, 4 derrotas seguidas pro Vasco. Né? Sport e Vitória, jogo perigosíssimo, mas o Vitória deve vencer essa partida, acredito eu, mas vai ser muito complicado. Cruzeiro e Corinthians, Cruzeiro com leve favoritismo também, em cima do Corinthians, Matheus Pereira volta, vai levar um pouco mais, joga no Mineirão. Mirassol e Ceará, Mirassol favorito, vamos focar no Mirassol nessa rodada. E fecha com segunda-feira, além de Mirassol e Ceará, Internacional e Santos. Eita, jogo da parte de baixo da tabela, acho que vai ser empate também essa partida aqui. Aqui os favoritos pela casa de apostas, amarelo que a gente não concorda tanto, verde que a gente concorda, vermelho que a gente discorda.
Flamengo e Red Bragantino, assim como Palmeiras e Fluminense, São Paulo e Juventude, é o mesmo critério. São favoritos 3, mas não tanto assim. Red Bull, Fluminense e Juventude pode engrossar o carro, tá? Bahia e Vasco, Bahia é favorito, mas também nem tanto. Poderia ser mais equilibrado. Acho que o jogo também pode liberar o empate, mas que o Bahia tem potencial de vencer essa partida. Mirassol e Ceará tá justamente o Mirassol é favorito contra o Ceará, que vai desfalcado. O Mirassol tá jogando muito bem. Cruzeiro e Corinthians, acho que poderia ser um pouco mais equilibrado, mas que também vai dar Cruzeiro nesse jogo. Sport e Vitória, não diria um favoritismo tão grande do Vitória, poderia estar um pouco mais equilibrado, o Sport está jogando muito bem, mas Vitória de fato pode vencer esse jogo. Inter e Santos, acho também ali que poderia ser mais equilibrado como empate, e Botafogo e Grêmio, eu também coloco o Botafogo como favorito, mas eu também não acho que é com essa disparidade toda que a gente está observando, não. Eu vou colocar aqui na tela para vocês os nossos palpites da rodada para vocês verem também a nossa previsão do que a gente acha que pode acontecer nessa rodada do Cartola, tá? Aqui não coloquei o placar de Fortaleza e Atlético Mineiro. Como eu falei, coloquei vitórias do Flamengo, vitórias do Cruzeiro e do Palmeiras, do G3 tomando gol dentro de casa, mas olho que esses times podem complicar, tá? Mirassol vencendo o Ceará com saldo 2-0. Interessante do empate com o Gosto, vai ser um jogo bem movimentado de 2-2. Aí tem São Paulo e Juventude empate também, acho que vai ser um jogo um pouco movimentado. Esporte 2-1 pro Vitória, mas pode ser 2-2 também, 1-1, acho que vai ser um jogo também muito movimentado. Bahia e Vasco, 2-0 Bahia, mas pode ser 2-1 também. E aí, Botafogo e Grêmio 2-1 pro Botafogo nessa rodada do Cartola, beleza? Vou colocar aqui na tela para vocês o jogo que eu falei justamente que eu ia analisar. Acho que um dos confrontos que pode gerar muitos scouts nessa rodada é Botafogo e Grêmio. Botafogo que pode atacar ali no 3-2-4-1, variando para um 3-2-5, pode fazer uma saída com 4 jogadores, mas é uma estratégia de jogo do Botafogo que visa muito ataque à profundidade e muito bola longa para os alas, tanto Vitinho quanto o Cuiabano, né, os laterais mais ofensivos da equipe, e é um time de muita transição, tem muito contra-ataque rápido, sai com muitos passes em velocidade, enquanto o Grêmio tem muita dificuldade na marcação, de encaixar essas marcações contra adversários muito rápido. Então, o Botafogo, olho nessas premissas, ataque às costas da linha, bola longa por cima para encontrar os laterais e cruzamentos na área também, além de muita posse de bola em velocidade do Botafogo, que pode interferir no 4-1-4-1 ou no 4-4-2, a depender da partida. Já o Grêmio está trazendo aqui, é um time que se defende também no 4-4-2 e dá espaço, né, nas costas da linha e no entre linhas, e o Botafogo pode gerar vantagem nisso, porém, o Grêmio também tem um ataque por dentro muito forte, né? Um ataque ali com o Carlos Vinícius, muitos cruzamentos, o bola em profundidade buscando o centroavante, o Amuzu infiltrando por ali. Então o Grêmio também pode fazer gols nesse Botafogo por essa estratégia de jogo, beleza? Agora, o top 20 jogadores mais escalados dessa rodada. Claro que a gente vai ter ali o Arrascaeta em primeiro, Matheus Pereira, essa galera toda ali na primeira parte da tabela já era imaginado, né, que a gente teria esses jogadores. Claro que a gente vai ter ali também na segunda parte o Kaique Bruno, aí tem alguns já para diferenciar, né, o Walter, Flaco Lopes, Alan Patrick, aqui Vitor Roque, Matheus Pereira, Rascaeta, Caio Jorge, essa galera a gente já imaginaria. E temos também na terceira parte algumas apostas, né, o Neymar, Luciano, Carrascal, Barbosa aparecendo por ali também. Tem algumas boas opções nessa rodada. O nosso top 5 de cada posição é Walter do Mirassol, goleiro. Vai ter aí um confronto acessível contra o Ceará. Cássio do Cruzeiro contra o Corinthians, que vai finalizar bastante. Thiago Couto do Vitória, que o Vitória deve pagar multa para o Thiago Couto jogar. Tá muito bem o Thiago Couto nessa reta final pelo Vitória. Brazão do Santos contra o Inter. Tá muito bem o Brazão também nessa reta final, fazendo muitas defesas. E o Ronaldo do Bahia contra o Vasco, que está vivendo uma fase muito ruim. Zagueiros, Barbosa do Botafogo. Muito bom de média básica, ajuda bastante, né, com os desarmes dele. Gustavo Gomes do Palmeiras, ou também tem média básica, pode fazer gol. Léo Pereira do Flamengo, aí mais pelo gol, de fato. Villalba faz bem sobre o Cruzeiro, dois bons jogadores de média básica, participação em gol. E Lucas Alto do Vitória, pela possibilidade da bola aérea ofensiva também no jogo, que o Vitória vai trabalhar bastante isso, tá? Laterais, aí tem várias opções, né? O William Kaique do Cruzeiro, Reinaldo Mirassol, Piquerez do Palmeiras, Vitinho Cuiabano do Botafogo, Juba do Bahia, Bernabé do Inter, tem de fato várias opções, tá? Meias, Arrascaeta e Carrascal do Flamengo também, Matheus Pereira, Alan Patrick, Felipe Anderson foi muito bem contra o Vitória em finalizações, né? Finaliza bastante, quase faz o gol. Jean Lucas do Bahia, agora quem sabe ele pode fazer o gol. E duas apostas, Savarino do Botafogo e o Neymar
do Santos. Além disso, os atacantes, Caio Jorge do Cruzeiro, também unânime, Roque e Flaco também são unânimes nessa rodada, tem o William José que joga na Arena Fonte Nova de novo, é o principal, né, jogador do ataque do Bahia, Memphis e Yuri para dar um diferenciado ali contra o Cruzeiro, Kadir do Botafogo custa 0,98, fez 2 gols contra o Sport, uma postinha do Botafogo contra o Grêmio, Kadir do Botafogo. Léo Pereira do Sport ou Eric do Vitória, acho que um dos dois vai muito bem, o Pereira está muito bem pelo Sport, Luciano do São Paulo como aposta, enfrentando o Juventude, e o Ryan do Vasco enfrentando o Bahia também, uma apostinha aqui com o Ryan. Vocês puderam ver que tem de fato muitas opções, tanto para meio campista como para atacante. Aí você pode ver qual peça você vai optar em dar aquela diferenciada para tirar pontos nessa reta final ou para se manter na liderança. Aqui está a nossa base da rodada, galera. E tem Abel Ferreira, pode ser o Felipe Luiz, pode ser o Rogério Ceni também como treinador. Realmente vai ser uma rodada muito difícil, que os times ali de cima estão oscilando bastante, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Gustavo Gomes do Palmeiras, Kaique Bruno do Cruzeiro, né, a gente, no Mineirão ele vai muito bem. E aí o ataque, Vitor Roque e Jorge não tem como fugir. Nem Arrascaeta e Matheus Pereira. Eu quero colocar aqui logo o outro lateral, porque não tem como não ir com o Reinaldo dentro de casa contra o Ceará, né? Então já vamos aqui sem fazer muito spoiler. Reinaldo é uma excelente opção ali contra o Ceará dentro de casa, tá? Goleiro, tem várias opções para goleiro nessa rodada, tá? Várias opções para goleiro nessa rodada. Eu acho que eu vou duplicar. O Walter tá muito bem, fez 7 tomando gol na última rodada. O Ceará precisa ir para cima. Eu acho que o Walter tem potencial de ir muito bem nessa rodada. Zagueiro. Bom, já temos zagueiro do defensor do Cruzeiro, do Mirassol, do Palmeiras. Vamos ver agora se aqui outra opção. Eu não queria botar o Léo Pereira, que tá muito. O Flamengo tá oscilando bastante, né? Mas também tem pouquíssimas opções. Vamos com o Léo Pereira, pela possibilidade de gol. Quem sabe o Flamengo, com a volta dos jogadores, possa aí equilibrar um pouco mais e aí deve fazer seus 5, 6 pontos. Meias, Arrascaeta e Matheus Pereira, unânimes. E aí vem a terceira opção. O Alan Patrick voltou a decidir jogos, né? Tem o Neymar, Garro do Corinthians, Lúcia Costa, Carrascal para dobrar, Savarino. Meu Deus. Queria fazer uma opção aqui para diferenciar. Jean Lucas não foi bem nessa rodada. Alan do Palmeiras jogou muito bem contra o Vitória, quase acaba com o jogo. Fluminense tem aquilo, né? Será que vai ajudar o Palmeiras com o Flamengo? Não sei, né? Mas o Alan aí tem grande possibilidade de ir muito bem, tá? Atacantes, Caio Jorge, Vitor Roque. E aí vem a dúvida, tem várias opções, né? Várias opções essa rodada. Acho que o William José é a melhor opção. Só que vamos ver se tem como colocar um bom reserva de luxo. Não tem, né? Boas opções assim para reserva de luxo, né? Bom, assim, o William José é uma reserva de luxo. Então temos que escalar um jogador daqui para cima. Deixa eu ver. Vitor Roque. Dobrar o Flaco. Já tem muito jogador do Palmeiras, não queria dobrar. Borré. Ó, vamos com o William José no time. E na reserva de luxo, tem várias opções aqui também, né? Tem o Luciano contra o Juventude, tem o Ryan para diferenciar. Deixa eu ver se tem mais aqui opções. Tem o jogo do Sport do Vitória, né? O Ademir. Um do Mirassol, Negueba. Olha, é difícil acertar aqui esse do Mirassol que vai imitar, né? Christian Renato, que é o centroavante. Cadi, eu vou fazer essa aposta, tá, gente? Eu vou fazer essa aposta. Cadi do Botafogo. Gostei muito do jogo dele contra o Sport. Fez 2 gols, chorou pela oportunidade. O garoto é muito bom. E aí, capitão nessa rodada, Vitor Roque ou Caio Jorge? Rapaz, vamos com o Roque, por enquanto, tá? Amanhã, lembrando que vai sair o fechamento dessa rodada, vai ter mudanças nesse time, claro, que a gente vai trazer aí outras opiniões, outras situações de jogo. Mas sabe o que você pode ter também? Ser sócio do canal. Aqui à esquerda tá todos os benefícios que os nossos sócios têm aqui no Cartola Tático. Entre em contato com o Sandro Burgos agora, você vai ter acesso a 2026 já, tá? Esse plano é para 2026. Você pega essa reta final e o ano que vem inteiro, o brasileiro começa em janeiro. Você vai ter acesso a e-book
num grupo específico, grupo privado com notícias em primeira mão, e-book, análises, dados, tudo com a melhor forma possível para você, cartoleiro, mitar cada vez mais. Então não perca essa oportunidade. Somos o canal voltado para trazer aqui análise tática, desempenho dos times. Aqui no canal tem vários vídeos analisando os principais times do Brasileirão e é isso que a gente quer trazer também para o ano que vem, beleza? É isso, galera. Agradeço a você mais uma vez pela audiência. Amanhã sai o Cartola ao vivo do jogo Corinthians e São Paulo. Estive lá na Neoquímica Arena para acompanhar o clássico. A gente vai trazer tudo para vocês. E sábado também, 11h30, nossa live de fechamento. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!